se empurrar uma pessoa para a margem, né? Eu respeito desde que ela fique lá, longe de mim. Eu vou passar agora então para o André Marques. Ele vai se apresentar e vai trazer a fala dele para nós. Bom, gente, boa noite. Eu trouxe algumas coisas para a gente continuar depois dessa fala potente do Douglas, como sempre, né, que vem com o pé na porta, assim. Eu acho que algumas coisas a gente precisa ter pé na porta mesmo. E aí, primeiro eu quero começar demarcando o lugar de onde eu falo. Então, eu sou um homem cis, branco e bicha. Eu sou acadêmico de psicologia, sou dedicado aos estudos de gênero a partir da psicanálise e da teoria queer. Nessa breve fala, eu gostaria, na verdade, de trazer algumas reflexões minhas, gerar possíveis perguntas disparadoras, que desloquem esse nosso lugar e nos proponha a debater para que possamos avançar nas discussões. Nesse dia, que fazemos aqui uma discussão sobre o combate à LGBTfobia, eu me pergunto muitas coisas, sobretudo, a quem estamos combatendo? A favor e contra quem? A nossa sigla LGBTQIA+, é capaz de comportar todas as demandas das causas identitárias? Me pergunto quem está incluído nessa sigla e ainda mais quem não está nela. Estamos aqui combatendo a LGBTfobia para um sujeito LGBT universal? O que de fato essa busca pelo sujeito LGBT universal tem por trás? Todas as bichas, sapas, trans têm as mesmas necessidades e demandam dos mesmos pedidos? Será? Minha intenção aqui é convidá-los a uma reflexão sobre o caminho que temos tomado como LGBT e como aliados. Aqui na academia, em espaços políticos ou nos coletivos, quais assuntos nós trazemos? E mais importante, o que fazemos com o lugar de privilégio que a gente ocupa? Quando ocupamos? Bom, para continuar essa fala, eu trouxe um trecho do livro Ética Bicha, publicado no Brasil pela editora Menos Um, pelo filósofo espanhol Paco Vidarte. Ele também era escritor e ativista LGBT, foi mestre em psicanálise e doutor em filosofia pela Universidade da Espanha. E tem uma dissertação muito interessante sobre o Derrida, inclusive. Ele é autor de importantes artigos espanhóis e foi bem importante para a militância da Espanha. O livro é esse, depois quem quiser a gente pode falar um pouquinho mais sobre ele. E, só um parênteses, esse livro, ele chama Ética Bicha, né? E ele vai trazer um pouco nesse livro o porquê do bicha. Também como se assemelhando ao posicionamento quando a gente diz travesti, que é uma nomenclatura política também. Porque no começo a gente tinha essas nomenclaturas travesti, bicha, viado, como imagens negativas, né? O que fora do Brasil a gente tem como queer, aqui no Brasil eu prefiro e incentivo isso, a nomenclatura bicha, para se tratar sobre como eu me posiciono e também travestis, quando eu falo de mulheres trans e como elas desejam ser chamadas, né? E daí o Paco Vidarte diz assim: eu creio que ser bicha ou lésbica nesse momento deixou de ser uma opção ética, autônoma, e que a opção sexual passou para um segundo plano, pois já não contém potencial emancipador nenhum, obedecendo na maioria das vezes a interesses espúrios, sejam de classe, de privilégios consolidados, de status econômico, de raça ou procedência de nacionalidade. Uma ética bicha deveria recuperar a solidariedade entre os oprimidos, discriminados e perseguidos, evitando estar a serviço das éticas neoliberais, criptorreligiosas, herdadas, em que fomos criados e nas quais se forjam nossos interesses de classe,
e recuperar a solidariedade com os outros, que foram e são igualmente oprimidos, discriminados e perseguidos, por razões diferentes da sua opção sexual. Não cabe uma ética bicha sem memória longa, que podemos alongar em anos, lustros, séculos, e que talvez nos devolva um certo espírito solitário e dissolva o repugnante conceito que temos agora de nós mesmas como sujeitos, consumidores, livres e satisfeitos consigo mesmos, participantes de uma economia capitalista, da democracia de mercado. E memória curta, incluindo a percepção imediata da realidade, sem puxar muito pela memória de quantas bichas e lésbicas ficaram excluídas da possibilidade de enunciar-se como sujeitos livres que gozam plenamente dos direitos e vantagens que a sociedade reserva somente para alguns. Existe uma responsabilidade inalienável por todos aqueles a quem a luta pelos nossos direitos excluiu, silenciou, pisoteou e manteve à margem de qualquer mesa de negociação. Responsabilidade pelas prioridades escolhidas na luta. Primeiro as gays, depois as lésbicas e depois as transexuais. Nunca os presos, os aidéticos, os garotos de programa, as bichas sem teto, a sapa latino-americana, as bichas imigrantes, asiáticas, africanas. Responsabilidade por tudo que se conseguiu, deixou sem discurso, sem recurso, sem capacidade de convicção, sem credibilidade, os coletivos intelectores que parecem ter sacrificado qualquer reivindicação ainda pendente e mais urgente do que as conquistas, em troca de não se constituírem em um setor incomodativo para os sistemas e para os partidos políticos, ridicularizando, desprezando e desvalorizando a partir das nossas próprias instituições supostamente representativas. Qualquer reivindicação social verdadeiramente relevante, desestabilizadora, ingrata para os governantes e pobre em resultados eleitorais. Parece que eu combinei com o Douglas, né, para continuar esse raciocínio, mas o que ele traz e o que o Paco Vidarte aqui complementa é justamente isso. Primeiro, a gente tem que falar sobre um pedido de direito que devia ser óbvio, que devia ser humano. E depois eu gosto sempre de perguntar direito para que bicha a gente está pedindo, né? Para que LGBT? Quem são os LGBT? O que é a sigla LGBTQIA+. Quem são essas pessoas definidas em uma letra? Será que a gente está definindo em uma letra? Em uma sigla sequer? Então, a minha fala hoje, ela busca essa indagação de que essas pessoas nós precisamos de uma bandeira para dizer que a gente existe, para dizer que a gente está morrendo nas ruas, para dizer que aqui na universidade, quantas pessoas trans, travestis a gente tem numa universidade de Brusque? E daí, se a gente andar na rua, quantas trans a gente vê durante o dia e durante a noite? E o que levam elas para esse lugar? É um passo antes que a gente tem que se perguntar. É um passo antes que a gente tem que se perguntar por que nessa mesa não tem nenhuma pessoa preta, retinta? Por que nessa sala praticamente não tem nenhuma pessoa preta? Quantas pessoas pretas tem dentro dessa universidade em posições de destaque? Importante dizer, não na sala da faxina. E dessas pessoas, quantas têm marcadores sociais de sexualidade, de identidade ou de orientação? Eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que se fazer enquanto pessoas LGBT numa mesa de discussão numa universidade particular e também enquanto pessoas no mundo. Quem que a gente leva com a gente quando a gente está aqui conversando? Quem a gente esquece também, né? É isso. Obrigado. Obrigada, André. Agora nós vamos passar então a palavra para o professor Vinícius Dietrich.
professor Ricardo, cumprimento por seu meio toda a instituição, agradecendo pelo convite, agradeço a mesa, agradeço por essas falas tão necessárias, tão importantes, que podem parecer serem um pouco duras ou um pouco rancorosas, talvez, mas que são uma pontinha da realidade que a comunidade LGBTQIA+ vive, né? Então eu agradeço, me sinto até pequeno agora para falar diante dessas falas tão brilhantes, tão incríveis. Eu preparei um material, vou tomar a liberdade aqui de passar. Eu vou descer, que eu consigo conversar com vocês e com vocês também. Apesar de que, muito embora não seja novidade, infelizmente, para vocês, nada do que eu vou falar aqui, né? E a respeito do auditório um pouco vazio, de fato, é entristecedor, né? Não é também uma novidade. Mas, se talvez, por meio das nossas falas, nós conseguimos modificar um pouquinho que seja, ou despertar uma vontade, uma curiosidade de pensar a respeito em alguém, acho que a nossa missão aqui, hoje à noite, vai estar cumprida, né? Eu tive essa mesma fala hoje de manhã com estudantes da Universidade do México. E estou falando isso para vocês pelo seguinte: os números que vocês vão ver aqui causaram um espanto tão grande neles. E nós temos no nosso imaginário muitas vezes que o México é também um país, e de fato né? Existe violência de todo tipo, inclusive contra o nosso grupo, né? Mas não é nada comparado ao que acontece aqui no Brasil.